Os principais conflitos da Segunda Guerra Mundial foram envoltos de diversos fatores que diferenciavam um país do outro. As estratégias de combate, as diferentes armas, tanques, aviões e, pasmem, a utilização de drogas também era recorrente. E hoje iremos discutir justamente sobre isso. Como era o consumo de drogas naquele período? Elas tiveram influência positiva ou negativa nos conflitos, hein? Fique aqui até o final para saber de tudo sobre esse tema. Por que as anfetaminas se tornaram tão populares durante a Segunda Guerra Mundial? O consumo de drogas no período da Segunda Guerra Mundial já era bastante comum, ainda que muitas vezes essas substâncias fossem vistas como imorais, especialmente pelos nazistas. Os membros do Terceiro Reich desencorajavam o consumo de substâncias assim entre a população em geral. O regime, em teoria, era antidrogas. O uso delas era considerado um exemplo de fraqueza individual e um exemplo da decadência moral da sociedade. Mesmo com tudo isso, o consumo de anfetaminas e outras drogas que seguiam a sua base eram extremamente altos entre os soldados alemães. Mas não se engane, os aliados também utilizavam. A droga mais utilizada entre os militares alemães era a metanfetamina, que também é chamada de speed, ou seja, velocidade, por conta do seu efeito estimulante. Nos anos finais da década de 1930, a pequena pílula sintética foi considerada um produto milagroso quando apareceu no mercado. Inclusive, fazendo uma associação ou analogia com o slogan divulgado pelo Partido Nazista, Despertai Alemanha, já que na visão deles, ela iria energizar e causar um aumento na confiança de seus soldados. Pronto, esse era o cenário perfeito para que o consumo dessa substância se relacionasse com aquela obsessão maluca do Terceiro Reich de superioridade física e mental. Eles acreditavam que enquanto as outras drogas, como o álcool ou a cocaína, eram uma forma dos escapistas se deliciarem e fugirem de sua realidade, esses amplificadores ou energizadores eram bastante úteis para manter os soldados em estado de alerta e total vigilância. A mente dos seguidores do Terceiro Reich sempre foi doentia, e os nazistas adoravam esse conceito de super soldados, mesmo que eles fossem fabricados através da utilização de drogas. Eles sempre tiveram o hábito de venerar os contos mitológicos que envolviam guerreiros indestrutíveis e super-humanos na antiguidade. Hitler costumava dizer o seguinte: não precisamos de pessoas fracas, queremos apenas os fortes. Assim, o abuso de metanfetamina se tornou constante, acreditando que assim os seus homens ficariam cada vez mais fortes. Como a Speed foi introduzida na Alemanha? Ainda assim, é importante dizer que os responsáveis por introduzir o uso de metanfetamina na Alemanha foram os atletas norte-americanos, ainda nas Olimpíadas de Berlim em 1936. O químico alemão Fritz Rauschit sabia que os americanos faziam uso da benzedrina, uma droga utilizada inicialmente como um descongestionante nasal, mas que se tornou popular por conta da sua capacidade de aumentar a disposição do usuário e também por causar uma resistência ao sono. Mais tarde, a benzedrina também foi usada pelas forças dos Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial, em especial pelos pilotos da Força Aérea para que pudessem permanecer no ar por um maior período de tempo. A descoberta desse estimulante americano levou Rauschit a pesquisar e também estudar a droga, conseguindo sintetizar e produzir algo que pode ser considerado um primo bem próximo dos amplificadores estadunidenses. No período em questão, o pesquisador alemão trabalhava para a empresa farmacêutica Temmler-Werk, sediada em Berlim. A companhia criou uma marca para esse produto químico no inverno de 1937, dando o nome de Pervitin ou Pervitina. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase: quero mais histórias. É bem rápido, e assim você vai ajudar no alcance do nosso vídeo, tá? E ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. Bora voltar pro vídeo? Vamos lá. O uso do Pervitin na Alemanha. A droga criada pela Temmler-Werk, o Pervitin, recebeu uma campanha publicitária de divulgação bastante agressiva. Isso fez com que o produto ficasse conhecido de forma muito rápida. Basicamente, a Alemanha toda já o conhecia em poucos meses. Os comprimidos eram extremamente populares e poderiam ser adquiridos sem a necessidade de receita médica e em quase todas as farmácias do país. Para se ter uma noção do quão fácil era adquirir essas substâncias na época, por exemplo, você poderia comprar chocolates embalados com a adição dessas drogas que são amplificadoras de energia. Mesmo assim, o uso mais importante desses produtos ainda estaria por vir.
Devemos lembrar que a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 até 1945. O Terceiro Reich surpreendeu todo o continente europeu com os ataques Blitzkrieg em todas as frentes de batalha possíveis. A eficiência militar dos alemães até hoje é alvo de estudo na história daqueles combates. Muitos atribuem o sucesso acadêmico dos nazistas naquele período à sua superioridade tecnológica, otimização de recursos e estratégias inovadoras para os combates. Mas havia mais do que isso. A Wehrmacht, como eram chamados as forças armadas da Alemanha nazista, não tinha nada ao acaso. Tudo o que eles faziam e tinham como estratégia era totalmente calculado meticulosamente e com bastante precisão. Desde o peso das armas de fogo até o horário em que as ofensivas teriam início. O abuso das drogas para a melhora do desempenho também estava nesse cálculo. Durante a guerra, os militares alemães consumiam bastante o Pervitin. Era uma forma de produzir mais energia e reduzir as necessidades de se alimentar constantemente. E, é claro, evitar o sono. O uso da substância também era alvo da atribuição despertar de um grande entusiasmo dos soldados, fazendo com que eles acreditassem, inclusive, que a propaganda nazista era repleta de unicórnios e arco-íris. Olha só que doideira. O Pervitin teve um status legal até o ano de 1941, sendo divulgado incessantemente até aquele período por todo o território alemão. Diversos painéis publicitários foram espalhados pela capital alemã, Berlim, de 1938 até que o produto fosse regulamentado em 1941. Norman Ohler escreveu no livro Blitzer, Drogas na Alemanha Nazista, que a nação inteira já dependeu das drogas estimulantes em algum ponto da história. Até parece ser algo ridículo ou ficcional nesse momento, mas a verdade é que o Pervitin nunca foi concebido para ser uma droga de utilização militar. Era uma substância para competir com a bebida de origem norte-americana e muito popular na Alemanha naquele momento, que era a Coca-Cola. A empresa Temmler decidiu contratar Metz-Sisson com a campanha publicitária de sua droga vista como casual. A Alemanha passava por um período de calamidade após a Primeira Guerra Mundial. Eles consideravam a derrota naquele conflito como um grande constrangimento. O Tratado de Versalhes era visto como uma humilhação aos alemães. E ainda tinha a forte crise econômica, uma gigantesca turbulência política também sendo enfrentada, uma crescente fúria nacionalista e um cenário sendo construído para o começo de uma outra grande guerra na sequência. Obviamente, todos esses aspectos trouxeram uma grande pressão e incerteza para o cidadão médio do território alemão, e é nesse contexto que surge o Pervitin. A droga oferecia um aumento no vigor, na eficiência e uma tranquilidade para que a população pudesse receber de braços abertos o tal produto revolucionário e energizante. Ele era barato, popular, auxiliava as pessoas no trabalho, espalhava a euforia no país e, naquele momento, nem era considerado uma droga. As consequências negativas ainda eram desconhecidas. O produto não era só popular entre os trabalhadores comuns, já que o próprio Adolf Hitler foi apresentado a essas substâncias por Theodor Morel, médico particular do líder. Logo passaram a fase testes de desempenhos com essas drogas em alunos para que pudessem observar como elas iriam afetar ou influenciar no seu enfoque e comportamento em relação ao trabalho. Na época, Otto Rank, diretor do Instituto de Fisiologia Geral e também de Defesa da Academia Militar de Berlim, voltou com a conclusão de que a droga influenciava e que poderia impulsionar os esforços alemães no fronte de batalha. Otto ainda sugeriu que a droga Speed e seus compostos poderiam melhorar diretamente o desempenho dos soldados. Mas como o Pervitin mudou a guerra, hein? Bom, com base na pesquisa conduzida sob a liderança de Otto Rank, o Pervitin acabou sendo introduzido nas chamadas rações diárias dos soldados nazistas. A ordem é que elas fossem consumidas até 2 vezes por dia. Após essa introdução nos alimentos, logo a droga começou a mostrar seus efeitos. Os soldados passavam a agir de forma destemida, ficavam extremamente entusiasmados, mesmo que estivessem caminhando para a própria morte. O objetivo de Henk era derrotar os inimigos dos alemães com soldados quimicamente aprimorados agora, e isso era uma realidade. Os militares caminhavam até incríveis 60 quilômetros e conseguiam trabalhar sem pausa para dormir por até 3 dias. Não há dúvidas de que essa substância foi decisiva para a invasão da Polônia no ano de 1939, também na Blitzkrieg pelas Ardenas francesas em 1940 e, é claro, na campanha dos Balcãs de 1941, onde os alemães lutaram de forma incessante por 11 dias.
Obviamente, Otto estava maravilhado com o sucesso de sua descoberta e também acabou sucumbindo ao uso diário da droga. Na visão dele, o seu sonho de dominação nazista estava se realizando. Ali ele se via tão grande quanto o próprio Hitler. Além dele, também existiam indicações que seus funcionários estavam trabalhando sem dormir e tomando pílulas de uma forma descontrolada, ignorando todos os limites estabelecidos de prescrição para administrar as demandas de seus empregos. Antes do desempenho fundamental na invasão da Polônia, a droga foi submetida a um teste que foi executado pelos oficiais médicos de Wehrmacht. Basicamente, eles ordenaram que os soldados membros da 3ª Divisão de Tanques utilizassem a substância durante a ocupação do território da Tchecoslováquia em 1938. E foi exatamente com o sucesso dessa primeira operação que o caminho foi aberto para o uso generalizado do estimulante entre os militares que fizeram parte da invasão da Polônia. O avanço alemão causou a morte de mais de 100 mil soldados poloneses, justamente no momento em que o termo Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, foi forjado e passou a ser amplamente utilizado. Estar em alta velocidade durante os ataques permitia que os soldados do Terceiro Reich pegassem os inimigos com pressa e de forma surpreendente. Geralmente eles estavam desprevenidos, então era um verdadeiro atropelo. Enfim, podemos dizer que o Pervitin eliminava o que diferenciava os humanos das máquinas, já que problemas como, por exemplo, a fadiga, a necessidade de descansar, dormir, comer, eram coisas que não afetavam mais os alemães. Os tanques e os gigantescos pelotões de homens marchavam em um ritmo incessante rumo à conquista de toda a Europa para Adolf Hitler. Obviamente, o Pervitin não foi um milagre, mas na verdade eram apenas velas acesas em duas pontas. E você já deve imaginar o porquê. O que mudou em 1941? Apesar de tudo o que foi falado anteriormente, não podemos esquecer que o Pervitin é uma droga. Obviamente, nada é tão benevolente ou positivo quanto essa substância prometia ser para a Alemanha de Hitler. O uso de drogas tem diversas consequências, né? Com o Pervitin não seria diferente. Os primeiros relatórios encontrados nos arquivos mencionando efeitos colaterais do estimulante mencionaram efeitos diversos como a exaustão, dores no coração e também diversos problemas de circulação sanguínea. E por conta desses efeitos, Leonardo Conte, que era uma espécie de ministro da saúde do Terceiro Reich, liderou um estudo que fez soar os alarmes sobre os riscos da utilização dessa droga. E isso levou a substância a ser regulamentada e proibida no ano de 1941. O medicamento agora só estaria disponível por meio de receita, mas isso acabou sendo amplamente ignorado. Mesmo que os membros do Partido Nazista tivessem uma narrativa antidrogas divulgada desde 1933, esses novos regulamentos foram deixados de lado, ou de forma mais clara, ignorados pela população. A verdade é que naquele momento praticamente toda a Alemanha estava viciada nessa droga, e a proibição repentina causou uma grande retirada nacional. Por ironia do destino ou não, Hitler também era extremamente viciado no uso do Pervitin. Ao invés desse processo causar uma redução na dependência econômica da Alemanha em produtos farmacêuticos e, por consequência, enfrentar um grande e alarmante problema de vício, a proibição foi considerada um verdadeiro fracasso, mesmo no ambiente civil. Os militares, por exemplo, não ligaram para a proibição e para a regulamentação da droga. Eles consideravam que a distribuição da substância era legítima devido aos benefícios de curto prazo que elas proporcionavam ao exército em um ambiente tão desgastante quanto o da guerra. O consumo do produto, inclusive, teve um grande aumento durante a malfadada Operação Barbarossa, que visava invadir o território soviético de junho a dezembro do ano de 1941. Isso aconteceu justamente após a imposição das restrições e regulamentações relacionadas à droga. Existem algumas visões mais conspiratórias relacionadas a esse processo de regulamentação, já que como muitos civis estavam sendo fisgados e ficando viciados na droga, isso poderia causar um estresse desnecessário na produção desses comprimidos energizantes. Então é assim possível que essa proibição tenha sido uma farsa imposta para garantir um maior abastecimento para os soldados que estavam próximos de enfrentar o gigantesco Exército Vermelho em suas terras. A partir do ano de 1941, o Terceiro Reich já possuía pleno conhecimento sobre os efeitos colaterais do Pervitin e, obviamente, sobre os riscos relacionados à sua dependência. Porém, mesmo que diversos soldados tivessem falecido por insuficiência cardíaca ou que houvessem cometido suicídio devido às faces psicóticas que foram causadas pelo uso da substância, o abastecimento dos amplificadores de energia continuaram até o final da guerra. O Pervitin na Blitzkrieg.
Podemos afirmar que os ataques em Blitzkrieg dependiam diretamente do consumo do Speed. Os soldados precisavam estar alertas para ter sucesso nos avanços com tropas de tanques, dia e noite sem descanso. Foi esse estilo de ataque que causou a queda da Dinamarca e também da Noruega em 1940. Em apenas um mês, o exército nazista, que seguia em uma alta velocidade, anexaria a Bélgica, a Holanda e, claro, a França. Quando os alemães entraram no território francês, os reforços da nação invadida ainda não haviam chegado. Por isso, as suas defesas foram subjugadas pelo ataque do Terceiro Reich. Os tanques alemães cobriam 240 milhas de terreno, incluindo a floresta de Ardenas, conquistada em 11 dias. Eles ainda tiveram a capacidade de contornar as entrincheiradas forças britânicas e também francesas, que de forma errônea presumiram que as Ardenas eram intransitáveis. Os paraquedistas, por exemplo, às vezes pousavam antes do avanço estabelecido, e isso causava um verdadeiro caos atrás das linhas inimigas. A imprensa britânica chegou a relatar que esses soldados alemães estavam completamente drogados, destemidos e bem furiosos, como os Vikings eram. Até mesmo o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, disse que ficou pasmo com a invasão de todas as comunicações e também do campo por uma incursão irresistível feita pelos veículos blindados. Ele admitia em suas memórias que essa havia sido a maior surpresa da sua vida. A maior desvantagem do Pervitin era a dependência e o vício, é claro. Fornecer doses diárias aos soldados inevitavelmente os transformava em viciados e deixavam o seu desempenho dependente da droga. Quando o suprimento de drogas acabou, imaginem o caos causado pela escassez dessa substância nas fileiras alemãs, hein? As náuseas, alucinações, ansiedade, depressão e a diminuição das capacidades cognitivas começaram a se tornar constantes nos campos de batalha alemães. Conte ainda se esforçava na tentativa de diminuir o uso do Pervitin. O exército já estava obcecado por essa droga e continuava fazendo seu uso. Consequentemente, a situação foi se agravando cada vez mais no decorrer dos anos. Os casos de morte por insuficiência cardíaca estavam crescendo de forma conjunta aos erros de cálculo que eram cometidos pelos militares. A verdade é que o exército nazista não exercia mais nenhum controle sobre a droga, mas sim a droga que controlava os militares. Morel, o médico que havia apresentado a droga a Hitler, revelou durante o seu interrogatório que o vício do próprio Hitler nessa droga resultou em diversas decisões estratégicas ruins, inclusive na vitória do inimigo na Normandia e, claro, na queda de Berlim. Enfim, podemos dizer que a droga de Wehrmacht brilhou de forma muito forte nos primeiros anos de guerra, mas a verdade é que o tiro acabou saindo pela culatra e também foi uma das principais razões para o declínio do regime nazista. A empresa que cuidava da produção da substância, a Temler-Venk, era o único vendedor do produto. Então, imagine só os lucros que foram obtidos pela companhia, hein? Muita grana. Bom, de fato, o uso de drogas até hoje ainda traz muito debate. Você sabia sobre o consumo dessas substâncias no período da Segunda Guerra Mundial? O que você pensa sobre o assunto, hein? E aí, gostou do vídeo? Então comente. E com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso vai nos ajudar bastante a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!